Muito bem. Então, a gente falou de HMC, né, na primeira parte, agora, nesses últimos minutinhos de aula, eu vou começar, pelo menos com vocês, a discutir algumas ideias que estão melhor formalizadas nessa joia do pensamento humano, que é o paper do Green na biométrica, se eu não estou enganado, paper de 95, né? O Peter Green, professor da Universidade de Warwick, se eu não estou enganado, um dos expoentes da estatística do século XXI, século XX e XXI. E esse artigo, acho que vale muito a pena a leitura, porque o Green, ele faz, interessantemente, ele faz, pelos métodos de MCMC, a versão 2.0, vamos dizer assim, do que o Hastings fez. E não é acidente, né, que esse paper tenha sido publicado na Biométrica, né? Assim como o paper do Hastings foi publicado na Biométrica lá em 1970, esse paper de 95 do Green também foi publicado na Biométrica, e o que ele faz é expandir razoavelmente o espaço, vamos dizer assim, dos nossos algoritmos, né? Então, vocês vão ver que o que a gente pode fazer é generalizar o algoritmo de Metropolis Hastings ainda mais para situações onde o espaço de parâmetros, ele mesmo, né? Ou seja, o espaço onde o alvo está definido, ele muda, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora, e a gente vai ver naturalmente isso no contexto da seleção de modelos. Então, se eu estou fazendo inferência bayesiana, por exemplo, e eu quero escolher entre modelos, eu vou conseguir desenhar um algoritmo que vai me permitir fazer esse problema estatístico. Então, esse é um dos raros, vamos dizer, uma das raras situações onde o algoritmo ele interage diretamente com o problema estatístico que você está tentando resolver, né? Ou seja, eu geralmente já falei isso para vocês, né? Eu gosto de separar as nossas tarefas estatísticas em três grandes grupos, né? Que são modelagem, inferência e computação. Gosto de separar essas coisas, deixá-las bem claras, mas esse é um caso em que a inferência e a computação, elas andam juntas. Então, a minha tarefa inferencial é selecionar um modelo, ou seja, é tentar, de alguma maneira, explorar o espaço de modelos e tentar entender que modelo se ajusta melhor aos dados, e eu vou fazer isso com um algoritmo especial, tá? Então, essa é a ideia principal aqui dessa brincadeira. Então, vamos supor que a gente tem um conjunto de modelos MK, tá? Isso aqui é o que a gente chama de M-closed. Então, quando a gente fala M-closed, quando você ouvir falar, isso aí é um problema M-closed. M-closed, ou fechado M, significa que você tem um conjunto finito de modelos, e aí você vai assumir que o modelo correto está dentro desse conjunto de modelos, tá? Você tem um M-open, que é você continua tendo o mesmo conjunto K de modelos, mas você não sabe se o modelo verdadeiro está ali dentro. Tá? E tem também o M-complete, que é você tem um conjunto de modelos, também K modelos, e você tem certeza de que o modelo correto não está ali, que é 90% das aplicações de estatística, certo? A gente tem um modelo e a gente tem certeza que o modelo certo não está ali. O que a gente espera é que um daqueles modelos aproxime a realidade com um grau bom, né? Vamos dizer assim, de precisão, né? Com o mínimo de precisão para que a gente possa tirar conclusões. Então, beleza. O que a gente pode fazer a gente pode criar, então, dentro da inferência bayesiana, né, a gente vai ter a distribuição a posteriori do parâmetro dado um determinado modelo, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Só que o que acontece? Eu vou começar, depois eu vou apagar essas notas aqui de cima, tá? Que não fazem muito sentido. Vou guardar só essa notinha coloridinha aqui, que ficou minimamente organizada, tá? E vou colocar em algum lugar, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Então, agora eu vou escrever RJ, né? MCMC. Já vão descobrir por que o nome é RJ MCMC.
Mas o que importa é o seguinte, eu vou ter P de θk dado mk, só que esse cara é a integral, né, em y de P de θk dado y e um y grandão, né, y gracinha, assim, y assim, a posteriori de θ dado y e mk, dy. Tá? Então, eu vou ter que fazer algumas integrações aqui para ter esse negócio. Em particular, para ter esse cara aqui, ó, a probabilidade de mk dado y, certo? Ou seja, que isso aqui é a probabilidade posterior de um determinado modelo. Depois que eu observei um certo y, certo conjunto de dados, a probabilidade a posteriori, né, de eu observar esse dado vai ser, bom, a integral, né, da posteriori de θ dado y vezes, né, então esse cara aqui, sei lá, vou chamar esse cara de p tilde, esse aqui eu vou chamar de p barra embaixo. Eu não gosto de usar a mesma letra. Não. Então esse cara aqui vai ser t e y, t e d. Então, a probabilidade a posteriori, né, vezes aquele cara lá, p barra de θ dado mk dy. dy, desculpa, dt. Certo? Então, esse cara aqui vai ser a integral em t tão grande. Então, a gente vai ter que computar algumas integrais aqui. Então, na verdade, de novo, você não está aprendendo nada novo em termos conceituais, a gente vai simplesmente pensar uma maneira de computar essa integral aqui de uma maneira eficiente, certo? É isso que a gente vai pensar. A gente está interessado nessa quantidade, porque essa quantidade ela é diretamente interpretável, certo? Então, por exemplo, eu posso calcular o fator de Bayes, né, entre o modelo 0 e o modelo 1, vai ser a probabilidade do modelo 0 dado y, certo? Sobre a probabilidade do modelo 1 dado y. Né? Como esse cara vai ser a probabilidade do modelo y, né? Não, do modelo 0, desculpa. Peraí. Estou confuso. A probabilidade do y dado o modelo 0 vezes a probabilidade do modelo 0. Esse cara aqui vai ser a probabilidade do y dado o modelo 0, ou seja, integrando fora o parâmetro, dado a priori do modelo 0, dividido por, né, essa f de y dado o modelo 1, vezes a π do modelo 1. Tá? Então, isso aqui é o fator de Bayes. Eu não tenho tempo, né, para ficar explicando isso em muitos detalhes, mas essa é a ideia. Né? E aí, esses caras, ó, são priores, tá vendo? Isso aqui é a prior. É uma priori no modelo. Eu quero saber, eu tenho uma probabilidade a priori daquele modelo ser verdade. Né? E eu vou observar esse cara aqui, ó, chama maximum likelihood. Marginal likelihood. Tá? Verossimilhança marginal. Isso aqui é um capeta de computar, certo? Isso aqui é a constante normalização do teorema de Bayes. Né? Então, isso aqui é um problema sério para a gente computar. Mas é justamente essa integral que vai me permitir comparar modelos. Tá? Então, essa quantidade aqui, ela é fundamental para eu fazer comparação de modelos. Então, eu posso escolher o modelo que tem a maior probabilidade, é claro. Tem uma série de computações que eu posso fazer uma vez que eu tenha esse negócio aqui na mão. Perfeito? Então, estou dando para você pelo menos um pouquinho da motivação de por que eu gostaria de resolver esse problema. Muito bem. Tá? Então, o que a gente vai fazer a gente vai simplesmente suplementar o nosso espaço de parâmetros, entre aspas, com o que essencialmente são índices. Né? Eu vou ter o índice de cada modelo, lembrando que cada modelo desse vai ter o seu próprio θk. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, está vendo? Ó? O espaço conjunto ele vai ser o cartesiano de todos os modelos, né? Ou seja, dos índices dos modelos, com os tetas
correspondentes. Então, deixa eu só dar um exemplinho bobo, tá? A gente acho que vai encontrar esse exemplo depois. O modelo zero é assim. O modelo zero vai ser Y é Poisson com média Mi. Tá bom? Vamos até escrever bonitinho. Poisson. Não é? Faz mal nenhum escrever Poisson. E o meu modelo 1 vai ser Y, que é a minha contagem, vai ser, por exemplo, negative binomial. Negative binomial. Binom. Com média Mi e dispersão φ. Tá? Então, eu tenho dois modelos para o dado e você perceba o seguinte, cara. Vamos lá, ó. Teta zero, tetão zero, é simplesmente... O que é tetão zero? Fala para mim. Qual é o espaço de parâmetros do primeiro modelo? Positivo, né? É só os reais positivos, né? Isso aí. Certo? E o teta 1? Eu nem sei o que é essa binominal negativa, mas não sei falar. Binomial negativa. Então, peraí, eu não lembro o PMF da binomial negativa de cabeça, não a gente vai ter que colar. Já vou até pegar do Stan mesmo, negative binomial choose, pegar do Stan mesmo, porque a do Stan tá bonitinha escrita lá. Muito bem. Então, olha só, a PMF de uma binomial negativa é o seguinte, bom, primeiro o domínio dela são os naturais mais zero, né? Ou seja, é uma distribuição para contagem, e a gente vai ter dois parâmetros, um parâmetro de média, Mi, e um parâmetro de dispersão, Φ, tá vendo? Então, olha só, a diferença entre a distribuição binomial e a distribuição Poisson é que a Poisson ela tem média e variância iguais, em particular são iguais a Mi, né? Já na binomial negativa não é assim. A média continua sendo Mi, ou seja, a esperança dessa variável aleatória vai ser Mi, mas a variância vai ser Mi mais μ ao quadrado sobre Φ. Então, eu consigo controlar a variância, em particular, eu consigo controlar um fenômeno estatístico chamado sobredispersão, né? Então, quando eu digo que uma distribuição de contagem ela é sobredispersa, na verdade, eu estou falando isso em relação a Poisson, né? Porque se a minha distribuição fosse Poisson, ela teria a mesmíssima variância que a média. Né? Mas se ela tem uma variância muito maior do que a média, então ela tem uma dispersão maior acima do que eu esperaria. Por isso ela é sobredispersa. Certo? Então, a binomial negativa, ela acomoda essa sobredispersão. Certo? Se eu fizer, por exemplo, φ igual a 1, né? Eu tenho que a variância é igual a mi mais meu quadrado, ou seja, mi vezes mi mais 1. Desculpa, mi vezes mi mais 1, isso mesmo. Como esse troço é estritamente positivo, essa variância vai ser estritamente maior e vai ser uma coisa quadrática em mi. E, mais legal do que isso, eu consigo recuperar a Poisson da binomial negativa fazendo φ para o infinito. Certo? Então, 1 sobre φ é o chamado parâmetro de dispersão, né? E o φ é a dispersão inversa, né? Porque quanto maior ele for, menor vai ser a dispersão. Tá entendendo o que eu tô falando? Se eu tomar o limite desse negócio aqui, quando o φ vai para o infinito, eu fico com mi, certo? A mesma coisa acontece aqui, né? Se você tomar o limite de φ indo para o infinito, esse troço aqui vai para 1, eu acho. Isso aqui vai para 0. E essa PMF vai convergir para a PMF da Poisson. Tá? Então, a binomial negativa é uma distribuição de contagem como essa aqui. Tá? É importante vocês saberem isso, porque senão, em termos de
estatística, você está lascado. Então, em termos de estatística aplicada, você está lascado. Então, binomial negativo. Está aí uma boa, né, uma boa distribuição para se conhecer. Então, o que acontece? O mi, como você falou, mora no zero infinito, para binomial negativa também. Só que agora eu vou ter o cartesiano com zero infinito também, tá? Porque a dispersão, o φ, mora no zero infinito também, tá? Ele pode ser qualquer número entre zero e infinito aí. Então, esses dois modelos, eles têm tetas bem diferentes, né? Porque o teta desse cara aqui engloba o espaço do outro, mas tem mais um penduricalho aqui. Então, aqui eu estou andando, né, entre dimensões. Por isso o nome transdimensional. Então, isso aqui, ó, transdimensional MCMC. Então, transdimensional MCMC é o quê? Eu estou andando de dimensão para dimensão. Então, esse cara aqui tem dimensão 1, esse aqui tem dimensão 2. Então, para eu poder andar no espaço de modelos, eu vou estar andando entre dimensões, né? Então, eu vou estar andando em espaços de dimensões diferentes, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? O meu espaço complementar, meu espaço suplementado, né? Ele vai ser um conjunto de índices que me diz em qual modelo eu estou e um conjunto de parâmetros, θk, que é o espaço paramétrico daquele particular modelo, tá? Aí esses caras podem ser aninhados, podem não ser, tá? Aí é outra história. A gente está escrevendo a coisa aqui em completa generalidade, vamos dizer assim. Muito bem. Então, meu dado, vamos dizer... Então, um bom exemplo para a questão é regressão polinomial. Por quê? Porque no caso da regressão polinomial, vai acontecer o que eu estava falando agora, né? Que os espaços eles vão ser todos alinhados. Isto é, um polinômio cúbico ele tem todos os coeficientes de um polinômio quadrático mais um trelelêzinho. Né? Um polinômio quartico ele vai ter todos os coeficientes de um polinômio cúbico mais um trelelêzinho, certo? Então, é uma boneca russa esse negócio. Os espaços vão ser alinhados, né? Como uma boneca russa, eu estou andando, à medida que a ordem, né, o grau do polinômio cresce, o espaço cresce da mesma maneira, englobando os outros, certo? Então, esse aqui é um bom exemplo para a gente começar a se esquentar, vamos dizer assim, a aquecer os nossos músculos em termos de MCMC dinâmico. Dinâmico, transdimensional, né? Então, o modelo de regressão polinomial, que eu espero que você já tenha visto, é uma coisa assim, né? Então, eu tenho o y, ele vai ser igual a um preditor linear mais o epsilon, tá? Então, esse preditor linear, aqui vai uma observação, né? Esse modelo é linear, tá, meu filho? Ah, professor, ele não é um polinômio? Mas ele é linear, porque modelo linear em estatística é um modelo onde tudo que é aleatório entra como uma combinação linear. Então, o x aqui é medido, certo? O x é uma covariável que eu medi. Então, ele entra como poder aqui, né? Como uma exponenciado, né? Mas o beta, que é aleatório, né? Ele entra como combinação linear. Então, esse aqui, todo modelo polinomial é um modelo linear. Tá? Isso tem implicações, por exemplo, para os algoritmos que a gente usa. Então, por exemplo, não é nenhum milagre que mínimos quadrados funcione para a regressão polinomial. É porque esse modelo, em última análise, ele é um modelo linear. Tá? Então, o meu modelo é isso. Né? Eu tenho um polinômio em x mais um erro. Tá? Um erro gaussiano com uma variância sigma quadrado, desconhecidas em geral. Então, aqui nessa brincadeira, eu vou estimar K mais um parâmetros, na verdade, K mais 2 parâmetros, né? São o intercepto, que é o beta zero, tá? Mais um coeficiente para cada expoente, né? Para cada ordem do polinômio. Então, só nessa brincadeira aí já foram K mais 1, mais a variância do erro, tá? Isso aí são os K mais 2 parâmetros que eu tenho que estimar. Beleza, então,
Por que isso é importante? Porque, na prática, eu quero escolher um polinômio, então vamos supor que eu estou me restringindo, né, à classe de funções polinomiais. Então, eu quero fazer curve fitting, ou seja, eu quero fazer ajuste de curva, mas eu só tenho polinômio, tá, para usar. Não tem spline, não tenho processo gaussiano, não tem mais nada, só tenho polinômio. Então, o que eu quero é escolher um tamanho de modelo, tá, que seja ótimo. Por quê? Eu posso, se eu quiser, é, escolher um K monstruoso, certo? E aí eu vou ajustar uma curva perfeita a todos os pontos. A gente já vai ver, a figura vai ficar mais claro, né? Mas isso vem do famoso adágio lá, acho que era do John Foy Neumann, né? Que é, com 4 parâmetros eu consigo fazer um elefante, e com 5 eu consigo fazer ele balançar a trombinha, certo? Então, esse é um paradigma, né, importante de a gente levar em conta em curve fitting. Se você tiver graus de liberdade suficiente, você consegue ajustar qualquer coisa. Então, o que você quer é um modelo parcimonioso, tá? Então, é isso que você quer. Muito bem, como é que eu vou fazer isso? Então, preste atenção. Vamos pegar esses pontos vermelhos aí, são os meus pontos. Então, o X é esse troço que está aí no eixo X, né? Medida entre 0 e 10. E o Y é esse troço que está aí entre menos 20 e 40. Foram esses pontos que eu medi. E agora eu quero ajustar esses caras. Então, vamos lá. Se eu pegar uma linha reta, ou seja, M igual a zero, né? Ou seja, K igual a zero lá na notação do... Ah, não, desculpa, M é um modelo, né? Então, no modelo zero, eu só tenho o termo do intercept. Chama intercept porque eu estou interceptando o eixo Y aí, né? Ajusta bem? Não, né? Tem um monte de ponto longe aí, não ficou legal. Tudo bem, então meu próximo negócio vai ser uma reta, né? Então, vou passar uma regressão linear aí, 1 grau só. Também não ficou bom, certo? Eu poderia medir isso, por exemplo, com resíduos e tal, mas vocês não viram muito bem a regressão linear, não adianta falar muito, né? Tiago, que está aí, vai ter oportunidade de ver isso comigo daqui a pouco. Aí, quando a gente chega no modelo 2, que é uma parábola, né? Com cavidade virada para cima, já começa a melhorar bastante, né? Essa curva ela já tá se aproximando de algo que, de fato, parece refletir os dados. Um polinômio cúbico também não parece ruim. Quártico, melhor ainda, você vê que ele está exatamente em cima de vários dos pontos. Quando chega no quinto, no grau 5, já começou a descacetar, já começou a esculhambar, tá vendo? Eu já tenho uma função que faz muda de derivada rápido aqui, por nenhuma razão particular, certo? Ou seja, fora da amostra ele vai fazer um monte de doideira e dentro da amostra ele vai sobreajustar, né? Ele vai overfit. Então, o que eu quero? Eu quero, dentre esses polinômios, que no caso aqui são 8 polinômios, eu quero encontrar qual que de fato ajusta melhor os pontos, né? Ajusta melhor os dados com o menor tamanho de modelo possível, certo? Então, é a navalha de Ockham, certo? Traduzida em matemática, certo? Eu vou querer o menor modelo que ainda me descreve bem os dados. É isso que eu quero. Então, esse é o setup. Estou dando um setup para você. Beleza. Então, eu tenho Nmax, né? Mais índices. Eu vou selecionar esses caras por hora. Eu vou fazer esses caras serem igualmente prováveis, tá? Nota que isso é arbitrário, tá? Eu poderia, por exemplo, penalizar modelos maiores na minha priori, tá vendo? Isso aqui é minha priori para o modelo. Eu poderia penalizar modelos grandes. Poderia fazer, por exemplo, P de K é igual a 1 sobre K mais 1, por exemplo. Não é? 1 sobre K dá merda, mas 1 sobre K mais 1 funciona. Poderia fazer 1 sobre K mais 1, significa que eu estou penalizando, né, cada vez mais os modelos maiores. Mas não é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando esses caras uniformemente, certo? E aí, o espaço de parâmetros, o legal do exemplo polinomial, né, de polinômio, é que fica muito claro de entender qual é o espaço do parâmetro, né? Então,
Para o modelo zero, então, polinômio, né? Polinômios. Para o modelo zero, o espaço do parâmetro é simplesmente o R, né? Aqui é só o beta zero. Para o modelo 1, o espaço é o R2. Certo? Que é o beta zero, que é o intercepto, mais o beta 1. Né? Você tem que lembrar que o modelo é Y, então isso aqui é Y é igual a beta zero, mais beta 1 vezes X. Certo? E, em geral, né, o késimo modelo vai ser o espaço, né? Então, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui, então. Teta 1 é igual a isso aqui, teta 2 é igual... Não, caramba, desculpa, gente. Peraí. Teta 0 é igual a R, teta 1 é igual a R2, né? Teta grande, tá? Vou fazer assim. Esse é o espaço, né? O espação. E o teta, em geral, né? O tetão K vai ser o RK mais 1. Pronto, beleza. Então, esses caras são todos aninhados, né? Ou seja, teta 0 está contido em teta, tá contido mesmo. Contido em teta 1, que está contido, tá contido em teta K. Certo? Isso é uma situação simples, uma situação mais fácil, onde a gente consegue estudar essas coisas com um pouquinho mais de tranquilidade. Não precisa ser assim, tá? Esses caras não precisam ser alinhados. Eles precisam ter algum ponto de contato, é claro, mas eles não precisam ser completamente alinhados, não. Então, o que acontece? A priori de beta e sigma, né? Então, ou seja, dos meus coeficientes e da variância, eu vou escolher isso aqui com uma priori conjugada, tá? Isso aqui, o nome dessa priori é só tirar os símbolos aqui, você vai ficar com nig, né? Nig é normal inverse gamma. Então, quando vocês virem assim, fizemos uma regressão com uma priori nig. Nig é normal inverse gamma, tá? Isso aqui é conjugado, ou seja, a posteriori também vai ser normal inversa gama, tá bom? Tiago está sabendo bem. Eu dei uma questão na prova com essa priori conjugada normal inversa gama e a questão estava tão difícil que ninguém conseguiu resolver. A culpa foi minha. Mas o que importa é que essa priori ela é conjugada. E como ela é conjugada, eu posso adicionar mais uma coordenada e não vai mudar nada, certo? Porque se eu colocar mais um beta, esse cara continua sendo normal, certo? Porque essa priori, ela é de tal maneira que eu pego a variância e multiplico pela matriz identidade da dimensão correta, certo? Então, essa é uma matriz de variância covariância esférica, certo? Porque ela é esférica, se eu adiciono mais uma coordenada, nada muda, a conjugação continua a mesma e eu vou ter um espaço de parâmetros que só tem mais uma coordenada, nada mudou. Então, isso ajuda muito nesse caso, porque a posteriori, né, ela é conhecida em forma fechada e, em particular, a integral desse negócio, né, também sai em forma analítica, tá certo? Então, se eu integrar a verossimilhança contra a priori, a preditiva dos dados, né, PK do Y, vai ser forma fechada, né? Isso aqui vai ser uma normal com alguns parâmetros que dependem dos hiperparâmetros lá. No caso aqui, ele escolheu uma inversa gama 1, né? Mas eu não precisava ter escolhido inversa gama 1, podia ter escolhido outros parâmetros para minha inversa gama. Ou gama inversa, né? E o que é legal é o seguinte, a seleção bayesiana de modelos, ela automaticamente previne o overfitting, porque, tem duas coisas. Primeiro, eu posso escolher a minha priori de uma maneira que
penaliza modelos maiores, como eu já tinha falado. Em segundo lugar, existe uma penalização natural da integração. Quando eu integro, quanto maior é o espaço onde eu tenho que integrar, maior é essa penalização, certo? Porque eu estou tentando integrar essa função contra um alvo, né, em alta dimensão, ou mais alta dimensão. Então, naturalmente, essa integral vai ter um valor menor, certo? Portanto, o que é bastante atraente do ponto de vista da seleção de modelos Bayesiana é que só o fato de você fazer essa integração já penaliza modelos muito grandes, certo? Enquanto no ambiente frequentista, você tem uma vastíssima literatura sobre penalização, A e C, a ICC, B e C, o IC, o escambau de asa, todas essas coisas, né, esses information criteria, eles tentam fazer a mesma coisa, que é maximizar a capacidade preditiva do modelo, penalizando o tamanho do modelo. Né? Essas duas coisas precisam ser balanceadas, porque eu consigo sempre maximizar a capacidade preditiva do modelo, pelo menos dentro da amostra, se eu aumentar indefinidamente o número de parâmetros. Se eu fizer um parâmetro para cada observação, eu resolvo, certo? Eu vou ter 0 graus de liberdade, o modelo não vai ser identificável, mas dane-se, certo? Então, a seleção bayesiana de modelos, ela naturalmente penaliza. E ainda por cima, você pode colocar penalizações extras, certo? Tanto codificadas na priori como a posteriori, né? Ou seja, ad hoc, né? Post hoc, depois de ajustar o modelo, você ainda pode fazer como você faria num caso frequentista. Então, antes da gente discutir o algoritmo, vamos olhar os resultados, né? Então, aqui a gente está ajustando cada modelo desse, né? Separadamente aos dados, tá bom? E a gente está calculando a evidência, tá? Que é a probabilidade marginal, que está aqui, ó. É esse negócio que está escrito aqui. Deixa eu circular ele de uma cor bonita, tipo roxo, rosa, né? Ó. Essa porra aqui, ó. É isso aqui que a gente está calculando, ó. Tá? A gente acabou de ver quanto é que é isso. Esse cara vai se cancelar nesse nosso exemplo. Isso aqui vai cancelar, tá? Porque eles são todos iguais, então cancela. Logo, nesse caso em particular, o base factor, o fator de Bayes, vai ser só a razão entre a evidência do modelo 0 e a evidência do modelo 1. Eu não estou levando em conta a priori, porque a priori é uniforme, ela cancela na razão, tá? Muito bem. Peraí, assim, para cá. Opa. Então, eu calculo a evidência de cada um, e aí o que eu estou vendo? Eu estou vendo que, olha só que interessante, o modelo 2 é o modelo que tem a maior evidência, tá vendo? A maior verossimilhança marginal, que é a probabilidade do dado modelo. Ou seja, eu peguei a probabilidade do dado modelo θ e integrei fora o θ contra a posteriori do θ. Pronto, aí cheguei nesse negócio aqui. Você vê que o modelo de ordem 2, o modelo quadrático, é o melhor modelo, né, cara? Que é bastante interessante, porque esquece essa porcaria aí, vamos para cá. Né? O que o Patrick está mostrando para você aqui é a mediana, né? A mediana a posteriori dessas curvas. Esses três modelos, ó, o M2, o M3 e o M4, parecem ajustar os dados igualmente bem, certo? E aí é que a navalha de Ockham bayesiana entra em ação. Porque se é verdade que esses modelos eles ajustam os dados igualmente bem, então o fato de que eu estou integrando as coisas, né, integrando contra os parâmetros, ou seja, integrando fora os parâmetros contra a priori deles, vai fazer com que eu penalize os modelos maiores. Então, entre M2, M3 e M4, o M2 vai ser preferido, isso vai estar refletido numa evidência maior, tá? Simplesmente porque ele é o mais parcimonioso. Isso fica refletido aqui na posteriori das curvas, tá vendo? Isso aqui a gente pegou, amostrou da distribuição posteriori, que é mole de fazer, nesse caso nosso aqui, caso conjugado, e a gente está vendo, né, algumas replicadas aqui, talvez umas 20,
dessa posterior. Você vê como é que elas são bem mais comportadas, né, em torno dos dados medidos, enquanto, é claro, você consegue reproduzir vários tipos de comportamentos, né, com um polinômio de grau 3. Ele pode subir, depois descer, né? Ele não é, por exemplo, não é monotônico, né? Esse cara aqui ou melhor, ele não é monotônico, mas a derivada dele só troca de sinal uma vez, só troca de sinal uma vez, né? Ou seja, esse troço é estritamente convexo, ou côncavo, ele muda de derivada uma vez só. Então, você está vendo aqui que a esculhambação vai aumentando à medida que o grau do polinômio vai aumentando. Então, aqui o que a gente fez foi, a gente rodou 8 MCMCs diferentes, a gente estimou essa evidência e fez esse plotzinho aqui. Pronto, podemos lavar a mão e ir embora para casa, certo? Claro que não. Então, tem um jeito da gente fazer essa estimação completa, tá? Pegando informação emprestada entre os modelos, tudo num MCMC só, que é o que a gente vai começar a ver agora e terminar na aula que vem. Então, vamos assumir, por exemplo... Então, vamos pegar um outro exemplo para vocês entenderem por que isso é importante. Então, um grande aliado do estatístico moderno são os modelos de mistura. Tá? Em particular, isso aí a gente está mostrando para você uma mistura linear, né? Então, se eu assumir que eu tenho um conjunto de dados, Y1, Y2, N, que são ID, e eles têm essa distribuição aí, tá? Então, cada YI tem essa distribuição. E essa distribuição é o seguinte, a densidade vai ser a soma convexa, tá? Ou a combinação linear, de K densidades normais, com média μk e variância sigma k ao quadrado, onde esses P's aqui são não negativos e somam 1, tá? Isso aqui está errado. Esses caras têm que ser não negativos. Se eles não forem negativos, se eles forem potencialmente negativos, dá merda, certo? Você vai ter coisa negativa aqui, não vai fazer sentido nenhum. Então, esses caras têm que ser não negativos e somar 1, tá? Então, ou seja, esses caras têm que morar no simplex, tá? Então, isso aqui é um modelo de mistura. Só que o que eu quero saber é o seguinte, quantas componentes eu preciso? Eu preciso de 2 normais para descrever os meus dados? Eu preciso de 5, 10, 20? Quantas normais eu preciso para descrever o meu dado? Certo? Então, aqui, o Patrick nos fez um grande favor, que é o de calcular quantos parâmetros a gente está estimando. Né? Então, se a gente tem K componentes, a gente está estimando K médias. Na verdade, K médias não. Não K médias, K variâncias e K menos 1 pesos. Né? Por que é K menos 1 peso? E não é K pesos? Você sabe K menos 1, você sabe o outro. Né? Exatamente. Certo? Então, o fato desses caras morarem no simplex ajuda nesse sentido, né? Tira um parâmetrozinho ali para a gente estimar. Então, a gente tem 3K menos 1 parâmetros para estimar a partir de N pontos de dados. Então, do ponto de vista estatístico, o que a gente quer é escolher K tão grande quanto seja necessário e não maior, certo? A gente quer ser parcimonioso no número de componentes que a gente vai usar. Perfeito? Então, aí, de novo, tem trocentas coisas que a gente pode fazer. Uma das coisas que a gente pode fazer, que é muito natural, se a gente for bayesiano, K é um parâmetro do modelo, né? Ou seja, o número de componentes. Então, eu vou colocar uma priori nesse K. Vou colocar uma priori nesse K e aí eu quero fazer inferência sobre K, ou seja, eu quero fazer inferência sobre o tamanho do modelo, sobre a complexidade do modelo. Tá? Então, agora a gente vai começar, de fato, a olhar o que é, a mostrar entre dimensões, né? Across dimensions, transdimensions. A gente vai ter uma coleçãozinha de modelos bonitinhos, todos indexados por números naturais. Mais 0, certo? Porque 0 não é número natural. E a gente vai ter, cada modelo desse vai ter um espacinho de parâmetro. E agora a gente vai ver o que é o algoritmo Reversible Jump, né, que é o RJMCMC, que é uma generalização do Metropolis Ace, tá?
Então, vamos mandar. Ah, tá. Então, fundamentalmente, o que a gente vai fazer agora e na aula que vem é responder a seguinte pergunta, tá? Na verdade, são duas perguntas. Como é que eu saio de um par, índice do modelo e parâmetros para ele, para um outro par, tá? Que é um outro índice e os parâmetros para esse outro modelo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como é que eu faço isso bem? Certo? Como é que eu faço boas transições aqui? Tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ter uma coisa assim, ó. Então, vamos lá, isso aqui. Então, a gente vai ter, ó, a gente quer ir do par, peraí, a gente quer ir do par K átomo vezes θK, né? Na verdade, aqui é o estado, então pode ser assim, θK. θK. Isso aqui é o valor, né? E eu quero ir para K' vezes θ', né? Então, eu quero θK', né? θK'. Então, eu quero ir nesse espaço para quê? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? Vamos dizer que eu estou no modelo zero, tá? Então, lembra lá do modelo zero, zero é Poisson. Vamos lá, zero é Poisson. 1 é binomial negativo, negative binomial. Então, eu posso estar no espaço zero, e aí aqui, né? Peraí, então, caramba. Estou no zero, estou indo para o zero infinito, né? Estou nesse espaço, e aí eu quero fazer uma transição onde eu vou para o índice 1, e aí aqui eu vou para o zero infinito vezes zero infinito, certo? Então, esse cara aqui é o θK', tá? Então, eu estou aumentando a dimensão, você está percebendo? Que eu estou indo de dimensão 1 para a dimensão 2, tá? Então, o que a gente quer descobrir é como é que a gente faz essas transições, tanto quando a gente aumenta a dimensão, quanto quando diminui, tá? A gente vai chamar essas coisas de... eu vou fazer assim, né? Esse assim. Então, esse aqui a gente vai chamar de expansion, e esse aqui a gente vai chamar de contraction. Tá? Então, como é que eu faço uma contração de um modelo maior para um menor? Como é que eu faço uma expansão de um modelo menor para um modelo maior? São dois tipos de transição que não necessariamente precisam ser simétricos, tá bom? Mas se a gente vai fazer um algoritmo transdimensional, a gente vai precisar pensar essas duas transições, certo? A transição que expande o modelo, a transição que contrai o modelo, tá? De novo, isso também não é universal. Por exemplo, na minha área de pesquisa, você pode imaginar cada árvore filogenética como um modelo em si. Então, você está fazendo MCMC transdimensional. Só que no caso da filogenética, cada árvore tem exatamente a mesma dimensão das outras. Então, eu não estou aumentando nem diminuindo a dimensão, mas eu estou mudando de espaço, tá? Então, aquelas transições que eu mostrei não são as únicas, certo? A gente pode estar indo de um espaço para o outro e os dois têm a mesmíssima dimensão. Eles só são diferentes, tá bom? Beleza. Então, tá. Então, coisas que eu posso fazer, né? A gente pode fazer o chamado Dimension Matching. Então, o que é o Dimension Matching? Dimension Matching é o seguinte, bom, se esse cara aqui está faltando uma coordenada, se a maior dimensão que eu tenho é 2, eu vou suplementar esse cara com mais uma coordenada, tá certo? Porque o que vai acontecer se esses caras são do mesmo tamanho? Vai ficar mais fácil de construir uma bijeção entre esses dois espaços, concorda? Né? Se os caras são do mesmo tamanho, com a mesma dimensão, é chato, é difícil, né? Acho que é quase impossível você encontrar uma bijeção entre espaços de dimensões diferentes. Então, a primeira condição, né, a condição sine qua non
para ter bijeção é a dimensão ser igual, certo? Então, se esse cara mora, por exemplo, em RD, eu vou suplementar esse cara aqui com quantas coordenadas eu precisar para poder fazer esse cara também morar em RD. Então, aí se eu vou ter aí eu consigo construir um mapa bijetivo, né, de RD em RD, certo? Então, essa é a ideia. Eu vou suplementar a dimensão, e aí, se eu suplementei a dimensão, porra, vai facilitar muito, porque aí eu vou poder pensar numa transição à la Metropolis Aces, né? Porque o Metropolis Aces é, em última análise, um algoritmo onde a cada passo você assume que a dimensionalidade do teu espaço não mudou, né? O alvo está sempre definido no mesmo lugar. Portanto, né, eu consigo fazer essas transições. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o chamado Dimension Matching. Então, eu vou suplementar cada um dos meus espaços, né, dos meus subespaços, com as dimensões necessárias para fazer todo mundo ficar uniformemente do mesmo tamanho. Isso não é a panaceia, tá? Por que não é a panaceia? Porque aumentar a dimensão de K alvos significa que eu vou ter K alvos com a mais alta dimensão. Então, a complexidade do algoritmo vai ser a O, né? Então, vai ser um negócio assim, né? Vai ser a complexidade, né? Então, aqui, Dimension Matching. Dimension Matching. Vai ser, bom, vamos supor, né, que a complexidade, vou fazer assim, vamos supor que a complexity for, sei lá, km, tá? E θ km, e, sei lá, O de... Tá difícil. O de n, sei lá o que é. A complexidade total do algoritmo, se a gente fizer isso, né, vai implicar que a complexidade pelo menos O de... Não, θ não, O, né? Θ é outra coisa. Θ é apertado. Eu estou fazendo só O mesmo. N vezes K, certo? Então, eu aumento bastante a complexidade do meu negócio, porque eu estou pegando o máximo das complexidades e estou fazendo essa porra K vezes. Então, é difícil, né? Então, se eu aumento a dimensionalidade, é bom que eu tenha boas transições. Então, o Lucas está dizendo aqui que pode, de fato, Lucas, você tem razão, pode existir bijeção, só que o mapa não vai ser contínuo, né? É isso. E no nosso caso aqui, em geral, a gente vai querer mapas contínuos. Beleza, então vamos voltar lá para o nossa apresentação. Eu tô quase terminando. Contínuo pode até ser, só não pode ser homeomórfico, né? Ah, sim. É verdade. Não, você tem razão. Mas é mais difícil, né, de construir um mapa. Né? Mas eu acho que pode sim. Você pode fazer um mapa. Você tem razão, é isso mesmo. Dá para ter um mapa, só que ele é mais difícil de construir. No mapa, quando a dimensão é a mesma, você pode, por exemplo, simplesmente mapear uma dimensão na outra e acabou, né? Não que isso seja ótimo, mas é uma coisa que você pode fazer, né? Aliás, é um tema aqui do nosso curso que nem sempre o que você faz é o ótimo, mas é o que você pode fazer e pronto. Aí você faz o que você pode fazer e tenta fazer aquilo funcionar, né? Nem sempre a gente consegue as escolhas ótimas. Deixa eu ver o que tem aqui, mas deixa isso para lá. Tá? Semana que vem, já acabou a aula, semana que vem a gente continua essa nossa discussão, porque ela tem algumas nuances aí, eu quero falar algumas coisas com mais calma com vocês, mas eu estou bastante satisfeito. Hoje a gente cobriu HMC, a gente adiantou, tá? O programa, a gente cobriu HMC e já começou a cobrir Transdimensional. Significa que a gente vai ter um pouco mais de tempo mais para frente para falar de outras coisas interessantes também. Vamos lá, peraí. Pausar aqui.